Eu adoro compartilhar essa história porque ela mostra como é importante estar atento àquilo que nós pedimos para a nossa vida e aquilo que vem para nós. Quando era 2015, que foi quando eu comecei na encadernação manual artística, eu trabalhava como professora de escola pública na minha cidade. Eu era concursada desde 2007, eu já trabalhei em várias profissões diferentes. Nessa época eu estava como professora, então, da rede pública. Não, nunca foi o meu sonho ser professora, exceto quando criancinha ali que a gente brinca, né, com boneca e tal, que está ensinando, mas o meu plano não era esse. Eu fiz escola normal, que se chamava aqui, que é de formação de professores, e esse conhecimento ele foi muito útil para mim, para que eu fizesse os cursos online, que é o meu segundo ramo de trabalho, mas não era o meu sonho trabalhar numa sala de aula com horário fixo e assim por diante. Mas aquela coisa, né, questão de estabilidade, de concurso, na época em que eu comecei a trabalhar, foi a mesma época em que eu casei, né, eu estava casada também nessa época, enfim. E assim eu fui trabalhando primeiro em um período, depois as coisas apertaram, precisei pegar um segundo período e ainda costurava no terceiro período. Eu sempre gostei de fazer arte, então desde pequenininha, 4, 5 anos de idade, eu já gostava de costurar, de fazer crochê, que minha avó fazia, e eu sempre passava bastante tempo com ela, então ela me ensinava alguma coisa. Eu sempre fui muito artística. E, como professora, isso ficava engessado, né? Porque era professora de pré até o quinto ano, então você tem um currículo para seguir. E essa criatividade acabava sendo exercida no terceiro período, quando eu costurava para fora como uma renda extra. Então era uma rotina extremamente cansativa. Nesse meio tempo, eu acabei me separando e mantendo essa rotina de aulas de manhã e à tarde, e à noite, depois de um tempo, eu parei de costurar porque eu comecei a ter um problema na coluna. Quando foi 2015, começando um novo ano letivo, eu realmente assim não queria estar naquela vida e naquela rotina, ou seja, dando aulas de manhã e à tarde. No período da tarde, que era o que se chama hora-aula aqui, né, que era por contrato, então eu era concursada pela manhã e contrato à tarde. Eu lembro perfeitamente do dia em que eu estava no ponto de ônibus, eu não tinha carro, né? Então eu era a pé, bicicleta, ônibus, era dessa forma que eu me locomovia. E eu estava no ponto de ônibus, se não me engano, era dia 2 ou 3 de fevereiro, naquele início de ano letivo, onde nós geralmente temos algum curso, alguma palestra para dar abertura ao ano letivo. E eu estava indo para essa palestra, esse curso, não tenho muita certeza. E na minha cidade é extremamente quente, é muito quente. Então, fevereiro é o mês geralmente mais quente do ano aqui. Estava muito calor, né? Eu tenho uma tendência à pressão baixa, então isso já me deixa com baixa produtividade nessa época. E eu, nesse ponto de ônibus, com um sol intenso, por volta de 1 hora da tarde, e eu sozinha no ponto de ônibus sentada, e eu pensei assim: não é possível que não tenha algo melhor para mim. Então, se tem algo melhor para mim, por favor, me mostre. Foi isso, mas eu fiz esse pedido de uma forma tão genuína, tão do fundo do meu ser, né? E tá, fiz esse pedido com intensa intenção e, enfim, a vida seguiu. Nessa época eu acabei pegando uma turma muito difícil à tarde. Na verdade, a turma, eles tinham as limitações por conta de estrutura familiar e social e financeira, mas era num lugar muito longe, tudo era difícil nesse lugar. Era longe, as crianças não tinham estrutura, faltava professor, colocavam 2 turmas juntas e já era bastante criança uma turma só, enfim, nada colaborava. Mas o meu pedido não foi em vão, né? Eu acredito que 1 ou 2 semanas depois de ter me colocado nessa intenção, começou a aparecer para mim um curso de encadernação manual artística, que até então eu nem sabia o que era. Como eu falei, né, eu trabalhava com costura, eu sabia fazer bordado, então eu sempre tive essa veia artística, mas nem sempre conseguia exercer por conta de não ter tempo. E apareceu, eu achei fascinante a questão de você criar algo totalmente do zero, como era o caso da costura, onde eu pegava um pano e transformava em uma roupa, e a encadernação unia tudo isso, né? Porque era o papel, a cola, o tecido, a costura, a capacidade criativa, enfim. Eu lembro que foi exatamente umas 2 semanas depois dessa intenção, e esse curso ele era aberto na primeira vez, ou seja, quando ele era gravado ao vivo, ele era aberto, e depois ele ia para a plataforma e ficava fechado. E no dia marcado, eu fiz o curso, né? Eu não lembro se era à noite, eu sei que eu tinha disponibilidade, não sei se era final de semana, que eu consegui assistir o curso, eram 3 dias, se não me engano.
e eu fiquei simplesmente fascinada, apaixonada. Aquele curso me abriu portas para a ideia de abrir uma loja virtual. Só que eu ainda não tinha habilidade para fazer encadernação, porque é algo que demanda vários processos, né, várias etapas. Ela precisa de um perfeccionismo para ficar uma peça bem feita, né, uma peça, digamos, vendável. Eu não tinha material e não tinha recursos para comprar material. Naquela época, material era caro. Hoje em dia, encontramos aí uma grande variedade. A própria dobradeira, que é usada para as dobras e para alisar o papel, enfim, eu tive e comprei esse ano, porque eu me adaptei com cartão de crédito, que era o que eu tinha na época. Em algum momento eu vi essa sugestão e não comprava, porque na minha cidade não tinha e para pedir era caro. Eu sei que isso me abriu essa percepção de, mas eu posso fazer uma loja virtual de outro tipo de produto. Embora eu não estivesse mais costurando, mas eu pensei, eu posso fazer bolsas, necessários, né? Artigos pequenos que não demandem muito tempo de máquina. Posteriormente eu fiz um curso de bebê para bebê, e aí eu tive a opção de fazer sapatinhos e babadores estilo bandana para criança. Então nessa época eu consegui abrir progressivamente 3 lojas virtuais, uma que era de mimos, então tinha encadernação, mas tinham artigos feitos com tecido, bolsas, necessários, como eu disse, carteira. Posteriormente, abri uma loja para bebê, onde coloquei sapatinhos, bandanas e lacinhos para o cabelo, e também a encadernação para bebê. Essa loja, assim, foi a que mais, digamos, prosperou na época e ajudou a divulgar a encadernação, que era o que eu realmente queria fazer, né? Só que a encadernação não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que entende quais são as etapas, como dá trabalho, como demanda a responsabilidade de entregar uma peça bem feita. E foi a porta de entrada, digamos assim, para que depois eu pudesse ficar somente com a loja de encadernação manual, que é o que eu gosto. Nesse período, eu abri as lojas em final de fevereiro. Em abril, eu estava pedindo a conta, porque, enfim, o que eu comecei a ganhar na parte, principalmente de bebê, foi o suficiente para que eu deixasse esse período da tarde, que era muito desgastante para mim. E, assim, eu fiquei feliz da vida, então eu continuei dando aula de manhã, mas no resto do dia eu fazia essa parte de encadernação. Tivemos uma pausa em 2018, porque nesse momento, 2018, aconteceram várias situações, vários encerramentos de ciclos afetivo. A minha filha casou e também estava indo embora no ano seguinte para morar com o marido. Eu estava criando cursos online nessa época, já tinha deixado a escola, o ensino regular, né, já tinha encerrado meu contrato e ficado somente no online. Mas acredito que por conta desse excesso de trabalho, filha indo embora, encerramento do ciclo afetivo, foi, digamos, um pouco demais para mim. E aí eu tive um problema na cervical, depois que eu vim a descobrir que era um problema na cervical. E nessa época, então, por conta de menos esforço, eu fiquei somente com os cursos e parei com a encadernação, porque ela exige bastante dos nossos braços, né, e da nossa atenção. Dei uma pausa, então, em 2018, fiquei com todos os materiais praticamente, né, me desfiz de pouquíssimo material. Vale dizer que nesse meio tempo em que eu não encadernei, ou seja, de 2018 a 2025, eu me aprimorei em outras artes. Então, foi o período em que eu aprendi aquarela, por exemplo, foi o período em que eu aprendi grafite, mais aquarela, eu fazia muito mais aquarela, então é algo no qual eu me desenvolvi melhor, e também aprendi a tocar contrabaixo, né? Então essa parte artística ela não ficou longe de mim, porém eu fazia por um tempo reduzido e sem a expectativa, né, de encomendas, né, o compromisso que nós temos com encomendas, com prazos, né? Então também foi muito interessante, porque foram habilidades, no caso o grafite e a aquarela, que ganharam espaço no momento em que eu aprendi a fazer a modificação artística de livros. Ano passado, eu estava buscando entender, né, vim num processo de autoconhecimento muito profundo desde 2024, estava tentando entender alguns aspectos emocionais da minha vida e eu pensei, mas por que eu não voltei ainda com a encadernação? Né? Mas hoje eu entendo que foi porque ela estava atrelada a todo esse contexto emocional que demandou muito de mim, né, que talvez naquele momento eu não estivesse preparada para olhar. E foi então que eu retomei a encadernação manual, no ano passado. E, claro, o mercado mudou muito, hoje em dia tem muito mais oferta. Então, o diferencial, as peças autorais, eu acredito que são uma possibilidade de eu exercer a minha criatividade, né, e colocar esse ofício tão maravilhoso disponível para as pessoas. E, posteriormente, eu fiz, na verdade, assim, buscando uma forma de aprimoramento. Então,
mais uma vez, né, eu me conectando e pedindo uma forma de ter um diferencial no meu produto, uma vez que o mercado mudou tanto nos últimos anos, foi que eu encontrei o curso Fit da Maria, né, de modificação artística de livros, e assim foi espetacular, né, a possibilidade que eu nem conhecia, eu nem tinha visto esse tipo de material, de fazer a modificação de livros que torna a obra única, né, uma obra de arte. E mais uma vez foi mais ou menos a mesma coisa. Eu pensei nessa questão da diferenciação, apareceu ali a oportunidade do curso e dava para eu fazer, eu tinha condições de pagar. E mais uma vez a encadernação se mostrou no meu caminho. Então hoje é muito claro para mim que isso faz parte da minha jornada, faz parte do meu caminho e é de fato uma arte apaixonante. Podem ter certezas que quem encomenda peças, ela vai com uma grande dose de carinho, de amor, porque eu faço realmente assim com muita entrega, porque é algo que eu amo e que trouxe muitos benefícios para minha vida, porque me tirou de um contexto onde eu não podia ser totalmente eu, onde era extremamente desgastante o deslocamento por conta de não ter carro, enfim. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma sugestão de vídeo, pode deixar nos comentários. Um beijo e até mais.